Você foi ao templo. Você ajoelhou no altar com a pessoa que ama. Você fez convênios sagrados de selamento para toda a eternidade. Mas aqui está uma verdade que poucos membros consideram. O selamento não é automático. Não é apenas uma cerimônia. É um processo que requer ações diárias. Joseph Smith viu isso. Ele viu famílias seladas no templo que, mesmo com os convênios feitos, estavam perdendo as bênçãos eternas por erros que cometiam sem perceber. Neste vídeo, você vai descobrir 7 erros que famílias seladas cometem sem saber. E o 7º é o mais profundo. É o que mais ameaça a exaltação familiar. Fica até o final. Talvez você já tenha experimentado isso. Você cumpre seus chamados na igreja. Paga dízimos completos. Vai ao templo regularmente. Você fez tudo certo para ter uma família selada. Mas às vezes, mesmo fazendo essas coisas, você sente que algo poderia ser diferente. Mais profundo. Mais conectado espiritualmente. E você se pergunta: estou fazendo o suficiente para garantir que minha família seja eterna? Aqui está uma verdade importante. Joseph Smith ensinou repetidamente sobre a importância suprema do selamento familiar. Ele chamou isso de a doutrina mais gloriosa que já foi revelada aos filhos dos homens. Quando Joseph Smith recebeu a revelação sobre o selamento eterno em Doutrina e Convênio seção 132, ele não apenas aprendeu sobre a ordenança. Ele viu as condições, os requisitos e as consequências de não honrar esses convênios. O Senhor revelou: e então serão deuses, porque não terão fim. Portanto serão de eternidade em eternidade, porque continuarão. Então estarão acima de tudo, porque todas as coisas estar-lhes-ão sujeitas. Então serão deuses, porque terão todo o poder e os anjos estar-lhes-ão sujeitos. Isso está em Doutrina e Convênios, seção 132, versículos 19 e 20. Mas perceba, logo depois dessa promessa gloriosa, o Senhor adiciona condições específicas. Não é automático. Joseph Smith chorou ao ver famílias que tinham a ordenança, mas não estavam vivendo os princípios que tornam o selamento eficaz. Neste vídeo, você vai aprender 7 erros específicos que podem ameaçar as bênçãos do selamento. E mais importante, como corrigir cada um deles. Vamos ao primeiro erro. Muitas famílias acreditam que uma vez seladas no templo, o trabalho está completo. A ordenança foi realizada. Agora é automático. Mas aqui está o que as Escrituras ensinam claramente. O selamento é uma promessa condicional. O Senhor revelou: se um homem desposar uma mulher pelo meu termo e convênio e esse casamento for selado a eles pelo Santo Espírito da promessa, por aquele que é ungido, e eles obedecerem ao meu convênio. Isso está em Doutrina e Convênios, seção 132, versículo 19. Perceba a palavra-chave. E eles obedecerem ao meu convênio. A ordenança não substitui a obediência. A cerimônia não substitui o discipulado. O presidente Russell M. Nelson ensinou: o selamento no templo tem o propósito de ser eterno. Mas não é automático. Depende de como vivemos nossa vida após a ordenança. Conferência Geral, abril de 2022. Então, como você honra o convênio do selamento diariamente? Primeiro, comece cada dia com uma oração em casal. Apenas 2-3 minutos. Reconheçam juntos que o casamento é mais que parceria terrena, é preparação para a exaltação. Segundo, uma vez por semana, conversem especificamente sobre os convênios do templo. Não apenas sobre finanças ou agenda. Perguntem um ao outro: como posso te ajudar a viver dignamente? Terceiro, renovem conscientemente os convênios a cada sacramento. Quando você toma o pão e a água, lembre-se, isso inclui todos os convênios do templo. O selamento do templo é a porta. Mas você precisa atravessá-la diariamente através de escolhas intencionais. Amanhã de manhã, antes de sair da cama, vire-se para seu cônjuge e digam juntos: vamos honrar nossos convênios hoje. Esse é o primeiro erro. E corrigir isso transforma tudo. Agora, o segundo erro é sobre como você usa seu tempo. Você tem agenda cheia. Trabalho, igreja, escola dos filhos, compromissos sociais. Sua família está ocupada. Mas aqui está a pergunta: quando foi a última vez que vocês tiveram uma conversa profunda e espiritual como família? Não apenas logística. Não apenas como foi seu dia. Mas uma conversa sobre fé,
sobre Cristo, sobre a eternidade? O Senhor repreendeu líderes da igreja primitiva com estas palavras: e também ensinei que fostes negligentes em não ensinar a vossos filhos luz e verdade, de acordo com os mandamentos. Isso está em Doutrina e Convênios, seção 93, versículo 40. Negligence. A palavra é forte. Porque o Senhor sabe, você pode estar ocupado com muitas coisas boas e ainda assim negligenciar o mais importante. O Elder M. Russell Ballard ensinou: não há sucesso que possa compensar o fracasso no lar. As demandas da igreja não devem nos cegar às necessidades de nossos membros da família. Conferência Geral, outubro de 2016. Então, como você cria momentos eternos em meio a uma agenda terrena? Primeiro, proteja a noite familiar como se fosse uma ordenança do templo. Nada, nenhum esporte, nenhum compromisso social, nenhum trabalho, pode substituir esse tempo. Segundo, durante a noite familiar, dediquem pelo menos 15 minutos para discussão espiritual profunda. Uma pergunta como: o que Cristo significa para você esta semana? Deixem os filhos falarem. Terceiro, criem tradições eternas. Uma vez por mês, visitem o templo como casal e conversem sobre como vocês querem viver juntos na eternidade. Que tipo de deuses vocês querem se tornar? Sua agenda revela suas prioridades. E suas prioridades revelam o que você realmente valoriza. Esta semana, cancele uma atividade terrena e substitua por um momento eterno intencional com sua família. Agora vamos ao terceiro erro, que é sobre algo que muitas famílias assumem erroneamente. Você está focado em salvar a família, em manter todos juntos, em ter uma família eterna. Mas aqui está algo que pode surpreender você. A família eterna é composta de indivíduos eternos. Se cada pessoa não cultivar seu próprio testemunho, a corrente se quebra. Alma ensinou: esta vida é o tempo para os homens prepararem-se para encontrar-se com Deus. Sim, eis que o dia desta vida é o dia para os homens executarem seus trabalhos. Isso está em Alma, capítulo 34, versículo 32. Os homens, singular. Cada pessoa. Você não pode emprestar fé. Você não pode emprestar testemunho. Você não pode carregar alguém para o reino celestial. O presidente Dallin H. Oaks explicou: o selamento tem o poder de unir famílias eternamente, mas cada indivíduo deve qualificar-se pessoalmente para essa bênção através da fé, arrependimento e obediência aos convênios. Conferência Geral, abril de 2014. Então, como você fortalece cada membro individualmente? Primeiro, incentive cada pessoa da família a ter seu próprio tempo de estudo das Escrituras. Não apenas estudo familiar, isso é essencial, mas insuficiente. Cada filho, cada cônjuge precisa de tempo pessoal com as Escrituras. Segundo, respeite as jornadas espirituais individuais. Seu filho adolescente pode estar lutando com dúvidas. Não force respostas. Convide conversas honestas. O testemunho dele não pode ser uma cópia do seu. Terceiro, ore especificamente pelo fortalecimento individual de cada membro da família. Não apenas abençoa nossa família. Diga: abençoa João para que ele desenvolva seu próprio testemunho de Cristo. Uma família eterna não é um grupo que chega junto automaticamente. É um grupo onde cada pessoa escolhe, individualmente, seguir Cristo. Hoje à noite, na oração familiar, orem pelo fortalecimento individual de cada pessoa. Pelo nome. Esse é o terceiro erro. E o quarto é sobre uma suposição perigosa que muitos pais fazem. Antes de mostrar o quarto erro, sobre uma suposição que muitos pais fazem sobre os filhos, convido você a fazer 3 coisas. Deixe seu like neste vídeo. Isso ajuda mais famílias seladas que buscam fortalecer seus convênios a encontrarem esse conteúdo. Se inscreva no canal e ative o sininho. Toda semana há novos vídeos sobre como viver os convênios do templo de forma prática. E deixe um comentário. Qual desses 3 primeiros erros mais ressoou com você? Qual você vai começar a corrigir? Agora vamos ao quarto erro, que pode custar a eternidade de seus filhos. Seus filhos nasceram no convênio. Eles cresceram na igreja. Eles sabem as histórias das Escrituras. Eles veem você servir fielmente. E você pensa: meus filhos têm uma boa base. Eles vão ficar firmes. Mas aqui está uma verdade difícil.
Crianças nascidas no convênio ainda precisam se converter individualmente a Cristo. O rei Benjamim advertiu os pais: e não permitireis que vossos filhos passem fome ou sede, nem consentireis que briguem e lutem uns com os outros ou que sirvam ao diabo. Mas ensinar-lhes-eis a andarem nos caminhos da verdade e da sobriedade, ensinar-lhes-eis a amarem-se mutuamente e a servirem-se uns aos outros. Isso está em Osías, capítulo 4, versículos 14 e 15. Perceba, ensinar-lhes-eis. É comando. É responsabilidade ativa dos pais. O elder David A. Bednar ensinou: nascer no convênio não garante conversão. Conversão é um processo individual que cada filho de Deus deve experimentar pessoalmente. Conferência Geral, outubro de 2012. Então, como você ajuda seus filhos a se converterem, não apenas a participarem? Primeiro, conversem sobre dúvidas abertamente. Crie um ambiente onde perguntar não é pecado. Quando seu filho questiona algo, diga: que pergunta importante. Vamos estudar isso juntos. Segundo, compartilhe seu próprio processo de conversão, não como testemunho pronto, mas como jornada. Eu também tive essa dúvida. Aqui está como busquei resposta. Seja vulnerável. Terceiro, dê aos filhos oportunidades de servir que fortalecem testemunho pessoal. Missão jovem, projetos de serviço, compartilhar evangelho com amigos. Testemunho cresce na ação. Seus filhos não herdam seu testemunho. Eles precisam desenvolver o próprio. Esta semana, sente-se com cada filho individualmente e pergunte: você tem alguma dúvida sobre o evangelho que gostaria de conversar comigo? Esse é o quarto erro. O quinto é sobre o que está no centro do seu lar. Sua família tem noite familiar todas as segundas-feiras. Vocês oram juntos de manhã e à noite. Vocês leem as escrituras diariamente. Vocês pagam dízimo completo. Vocês vão ao templo regularmente. Você está fazendo tudo certo. Mas aqui está a pergunta: sua família está apaixonada por Cristo ou apenas cumprindo uma lista de verificação? Quando Cristo visitou os nefitas, ele disse: aquele que tem o espírito de contenda não é meu, mas é do diabo, que é o pai da contenda e instiga os corações dos homens a contenderem uns com os outros com ira. Eis que esta não é a minha doutrina, incitar os corações dos homens a se irarem uns contra os outros, mas a minha doutrina é esta: que tais coisas sejam eliminadas. Isso está em 3 Nefe, capítulo 11, versículos 29 e 30. Você pode ter todas as práticas certas e ainda assim ter um lar sem Cristo se houver contenda, crítica ou rigidez excessiva. O presidente Dieter F. Uchtdorf ensinou: o Evangelho de Jesus Cristo não é sobre perfeição comportamental, é sobre transformação do coração. Não é sobre checklist, é sobre conversão. Conferência Geral, outubro de 2013. Então, como você coloca Cristo no centro, não apenas as regras? Primeiro, durante a oração familiar, ore mais sobre desenvolver atributos de Cristo, amor, paciência, mansidão, do que sobre atividades da igreja. Mude de ajuda-nos a ir à igreja para ajuda-nos a amar como Cristo ama. Segundo, quando houver conflito familiar, perguntem: o que Cristo faria nesta situação? Não, qual é a regra? Mas, como Cristo responderia? Terceiro, uma vez por mês, dediquem uma noite familiar inteira apenas para falar sobre Cristo. Não sobre mandamentos. Sobre Ele. Quem Ele é. Como Ele te salvou. O que seu sacrifício significa. Regras sem relacionamento com Cristo criam fariseus, não discípulos. Amanhã, na oração familiar, falem apenas sobre atributos de Cristo que querem desenvolver. Nada sobre atividades ou tarefas. Esse é o quinto erro. O sexto é sobre algo que destrói famílias eternas silenciosamente. Há mágoas não resolvidas em sua família. Talvez entre você e seu cônjuge. Talvez entre você e um filho. Talvez entre irmãos. Vocês ainda vivem juntos. Ainda vão à igreja juntos. Ainda participam da noite familiar. Mas há frieza. Há distância emocional. Há palavras duras que foram ditas há meses, ou anos, e nunca foram resolvidas. E você pensa: com o tempo, isso passa. Mas aqui está a verdade: mágoas não resolvidas destroem selamentos eternos. O Senhor advertiu: eu, o Senhor, perdoarei a quem eu quiser perdoar, mas de vós é exigido que perdoeis a todos os homens. E deveis dizer em vosso coração:
Deus julgue entre mim e te recompense de acordo com as tuas obras. Isso está em Doutrina e Convênios, seção 64, versículos 9 e 10. De vós é exigido. Não é opcional. Não é, quando você se sentir pronto. É mandamento. O elder Jeffrey R. Holland ensinou: não podemos esperar estar na presença de Deus se não resolvermos nossos conflitos com aqueles que amamos. O perdão não é apenas recomendado, é essencial para a vida eterna. Conferência Geral, outubro de 2018. Então, como você resolve conflitos com princípios do Evangelho? Primeiro, tome a iniciativa. Não espere a outra pessoa vir até você. Mesmo que você sinta que tem razão, dê o primeiro passo. Podemos conversar sobre o que aconteceu. Segundo, use o processo de Mateus 18. Vá diretamente à pessoa. Fale em particular. Sem terceiros. Sem fofoca. Quando você disse aquilo, eu me senti assim. Podemos resolver. Terceiro, perdoe genuinamente, o que significa liberar a pessoa da dívida emocional. Não apenas dizer eu perdoo, mas realmente entregar a mágoa ao Senhor. Você não pode carregar ressentimento e convênios ao mesmo tempo. Hoje, identifique uma mágoa não resolvida. Não a justifique. Resolverei. Esse é o sexto erro. Agora vamos ao sétimo. O erro mais profundo e o que Joseph Smith mais chorou ao ver. Este é o erro mais perigoso. E é o que quebra selamentos mesmo quando famílias fazem quase tudo certo. Você foi ao templo digno. Você fez os convênios com coração puro. Mas então, com o tempo, você relaxou. Não grandes pecados. Apenas negligência. Você para de ler as Escrituras consistentemente. Suas orações ficam mecânicas. Você assiste coisas que não convidam o espírito. Você começa a racionalizar pequenas transgressões. E você pensa: já fui selado. Já fiz os convênios. Estou seguro. Mas aqui está o que o Senhor revelou: que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. E por que não são escolhidos? Porque de tal modo seus corações estão voltados para as coisas deste mundo e aspiram tanto às honras dos homens que não aprendem esta lição única, que os direitos do sacerdócio estão inseparavelmente ligados aos poderes do céu e que os poderes do céu não podem ser governados nem manipulados a não ser com base nos princípios da retidão. Isso está em Doutrina e Convênios, seção 121, versículos 34, 35 e 36. Os direitos do sacerdócio. Isso inclui os convênios do selamento. E eles podem ser perdidos. O presidente Boyd K. Packer ensinou: o selo do templo não é um destino garantido, é uma promessa condicional. Se não honramos nossos convênios através de arrependimento contínuo e obediência, o selo pode ser rompido. Conferência Geral, abril de 2006. Então, como você mantém dignidade contínua? Primeiro, arrependimento semanal intencional. Toda semana, antes do sacramento, pergunte-se: onde me afastei esta semana? O que preciso corrigir? Segundo, renovação mensal no templo. Vá ao templo pelo menos uma vez por mês com a intenção específica de renovar seus convênios. Terceiro, conversas honestas com seu cônjuge. Estou vivendo dignamente dos nossos convênios? Você me vê crescer ou estagnar espiritualmente? O selamento não é um troféu que você ganha uma vez. É um convênio que você honra toda a vida. Este é o sétimo erro. E é o mais sério. Recapitulando os 7 erros que famílias seladas cometem sem saber. Primeiro, pensar que a cerimônia sozinha garante eternidade. O selamento requer obediência diária aos convênios. Segundo, priorizar atividades temporais sobre momentos eternos. Sua agenda revela o que você realmente valoriza. Terceiro, negligenciar o fortalecimento individual. Cada pessoa precisa cultivar seu próprio testemunho. Quarto, assumir que filhos herdam testemunho automaticamente. Conversão é um processo individual. Quinto, focar apenas em regras, não em relacionamento com Cristo. O Evangelho é sobre transformação, não checklist. Sexto, não resolver conflitos com princípios do Evangelho. Mágoas não resolvidas destroem selamentos. Sétimo, esquecer que selamento requer dignidade contínua. Arrependimento e renovação são essenciais. A mensagem central é: o selamento do templo é a ordenança mais gloriosa, mas não é automática. Requer ação diária,
intencional e contínua. O Senhor prometeu, então serão deuses, porque terão todo o poder. Doutrina e Convenios 132. 20. Essa promessa é real. E está disponível para sua família. Mas você precisa honrar os convênios. A escolha agora é sua. Você pode continuar como está, pode fazer pequenos ajustes, ou pode comprometer-se a corrigir todos os 7 erros. O convite é: escolha um erro para corrigir esta semana. Apenas um. E veja a diferença. Se este vídeo foi útil, compartilhe com outras famílias seladas. Se inscreva no canal e ative o sininho. E deixe um comentário. Qual dos 7 erros você vai corrigir primeiro? Lembre-se, serão deuses, porque não terão fim. Até o próximo vídeo.